Nessa aula eu vou dar uma sugestão para vocês de como organizar os tecidos, retalhos. Eu fiz aqui 2 exemplos de tecidos em tamanhos diferentes. Aqui eu já fiz opções de cores também, mas aí nós vamos por partes. Vamos ver aqui os tamanhos. Eu guardo tecidos de formas diferentes. Quando eu tenho bastante quantidade, eu guardo desse jeito. Então eu dobro no meio, que se chama infestar o tecido. Então eu dobro pela largura, dobro de novo e faço rolinhos. E deixo aqui numa prateleira que eu tenho que é desse tamanho. Então essa é a maneira que eu armazeno tecidos grandes. Então eu tenho grande quantidade de tecido, acima de 1 metro. Outra forma que eu tenho, quando eu tenho um pouco menos de meio metro. Então eu vou deixando dobradinho assim. E aqui são os retalhos. Então aqui são pedaços menores. E eu vou separando por cores. Vejam que aqui eu tenho todos os tons claros, mais de salmão. E aqui, ó, os rosas, os rosinhas, mas é tudo pedaceira, então tudo menor de 30 centímetros. Esse aqui é o kit dos tecidos que eu fiz um projeto, que foi uma bolsa de Bargello. Então eles estão guardadinhos assim, eu já deixei todos juntos e passadinhos, porque como eu já tinha a seleção dos tecidos escolhida, aí eu achei melhor guardar todos juntos, porque poderia utilizá-los num projeto futuro. Então essas são algumas formas. E aí eu tenho outras 2 formas de tamanhos também que eu deixo separado, isso facilita muito a nossa vida. Vou mostrar para vocês. Nesse cesto eu guardo os tecidos que eu chamo de rolinhos. Professora, mas você guarda desse jeito porque você dá aula e você vende? Também, mas é muito prático também quando eu preciso utilizar um pedacinho para um projeto pequeno, uma necessaire, um estojo, alguma coisinha assim. Então eu deixo aqui, ó, pedacinhos de 30 por 70. Sabe quando sobra um pedaço de tecido? Então vamos dizer assim, eu padronizei. Então se sobrou um tecido com 30, com 33, com 35, eu já corto com 30. E aqui tem 70, 75, que é a metade da largura. E aí eu dobro todos do mesmo jeito e enrolo. Além de ficar bonitinho, né? Fica organizado e também fica bonitinho no nosso ateliê. Então eu enrolo, alguns eu prendi com um elastiquinho, outros não. E vou deixando aqui. Então quando eu preciso, eles estão aqui à mão com facilidade. Se vocês não quiserem enrolar, também pode dobrar e deixar como eu deixei esses aqui, que são os meus fat quarters. O que são os fat quarters? Os fat quarters são 1/4 do metro do tecido. Ou seja, você pega o metro, divide em 4. Então aqui tem meio metro e aqui eu tenho meia largura, que seria 75 centímetros aproximadamente. E aí eu também dobro todos do mesmo jeito para ficar bonitinho. Aqui. E guardo. Por que eu faço isso? Porque já existem muitos projetos elaborados com cortes de fat quarter. Por exemplo, esse projeto que nós vamos trabalhar nesse curso, que é a nossa primeira colcha de retalho, é muito legal ter bastante rolinhos e bastante fat quarters, vai ajudar bastante. Então essas são as formas. Além dessas formas, eu tenho 3 caixinhas com tiras de diferentes tamanhos conforme vão sobrando. Por exemplo, vamos supor que aqui esse tecido eu tinha 38 centímetros. Então eu poderia ter cortado uma faixa de 30, fazer 2 rolinhos e aqueles 8 centímetros poderia ter refilado para uma faixa de 7,5. E aí vai para a minha caixa de tiras de 7,5. Por quê? Porque existem vários projetos em patchwork que são formados a partir de tiras. Então, tendo essas tiras já organizadas por tamanho, facilita bastante. E aí, nesse caso, eu não separo por cor, eu separo por tamanho. Então, aqui, ó, por tamanho, fat quarter, rolinho, as larguras das tiras, eu já vou mostrar as caixas para vocês. E também por cores. Então, quando eu separo por cor, ele não tem um tamanho definido, a menos que eu vá precisar utilizar para um projeto específico. Então, vamos ver agora as caixinhas em que eu guardo as minhas tiras.
Então essas são as caixinhas, na verdade não tão caixinhas assim, essas são as caixas em que eu guardo as minhas tiras. Eu identifiquei aqui com uma fita crepe mesmo, eu coloquei 6 centímetros, 7,5 centímetros e 13 centímetros e meio. Por quê? Porque num curso que eu dei chamado Patchwork Criativo, Aproveite os Seus Retalhos, eu trabalhei essas medidas, então eu cortei bastante tecidos nesses tamanhos. E também por que 7,5 e 6? Porque 7,5 e 6 a soma dá 13,5. Então, se porventura eu precisar de alguma cor específica para variar ou para fazer um composê, nesses tamanhos eu posso lançar mão dessas tiras mais largas. E podem acreditar, esses tamanhos vivem sobrando aí nos nossos projetos, fez uma nécessaire, fez um estojo, fez uma bolsinha, sempre sobra. A gente cortou para fazer alça, sobra um pedaço, então aproveita, já refila desse tamanho e já joga aqui na caixa. Isso vai facilitar muito a nossa vida quando a gente precisar fazer algum projeto interessante em patchwork.